Olá pessoal, mais uma videoaula aí do nosso curso Teoria Macroeconômica. O tema da aula de hoje é equilíbrio no modelo ISLM. Nesse momento nós já temos condições de apresentar uma dinâmica a respeito desse olhar, né, a respeito da chamada teoria keynesiana em relação aos mercados de bens e ao mercado monetário. Nós já sabemos algumas características aí importantes em relação à curva S, tanto em relação à curva S, mas como também em relação à curva LM. Né? Nós já sabemos os fatores que justificam por que a curva S ela é negativamente inclinada, os fatores que justificam a curva LM ser positivamente inclinada. Né? Nós sabemos os fatores que provocam deslocamentos da curva S, né? Tanto da curva S como da curva LM. Nós já sabemos quais são os parâmetros determinantes aí das condições de inclinação, tanto da curva S quanto da curva LM. Né? Estudamos aí separadamente cada um desses mercados, seja na sua versão gráfica quanto na sua versão algébrica. Né? Então, nós já temos condições de entender aí essas condições de equilíbrio, já que esse sistema keynesiano é um sistema onde envolve as condições de equilíbrio duas variáveis endógenas, né, no caso do nosso sistema, no caso taxa de juros e renda. Então, só a título, né, pessoal, de revisão, nós já sabemos aí essas condições e essas características associadas à curva S. Nós já sabemos que a curva S ela é negativamente inclinada, enquanto nós sabemos aí que a curva LM ela é positivamente inclinada. Nós sabemos que a, a inclinação da curva IS, né, colocar aqui com essa notação, a derivada da curva IS é dada exatamente pela relação, né, 1 menos propensão marginal a consumir sobre a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Né? Sabemos aí que a inclinação da IS ela é negativa, né? E nós sabemos também que a inclinação da curva LM, né, é dado aí pela relação C1, C2, né? Lembrando que C1 é a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda e C2 é a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Então, ali nós provamos que a inclinação da curva LM é positiva no plano taxa de juros e renda. Então, se vocês tiverem essa percepção em relação ao que trata, né, o modelo ISLM, basicamente nós temos, né, pessoal, um sistema de equações onde, no caso do mercado de bens, nós temos o produto como função da taxa de juros. Né? Foi isso aqui que nós provamos aqui em relação à curva S. À medida que a taxa de juros aumenta, possivelmente o nível de atividade econômica diminui. Tá? Então, essa relação ela é dada aqui pela curva IS. Mas lá no mercado monetário, né, nós sabemos que a taxa de juros é uma função do nível de renda. Né? Então, nós sabemos que quanto maior o nível de renda, maior vai ser a taxa de juros. Qual a relação, né, por trás disso? Olha, à medida que a renda aumenta, né, como existe uma função ali na teoria keynesiana da demanda por moeda, da chamada demanda por moeda para fins transacionais, à medida que a renda aumenta, a demanda por moeda aumenta, dada a suposição onde o Banco Central mantém constante a oferta de moeda, ocorre exatamente uma pressão de elevação de juros por conta de uma possível escassez de liquidez na economia. Então,
Basicamente, o nosso sistema keynesiano, né, o nosso modelo ISLM, ele reflete isso, né, pessoal? Uma relação de dependência, no caso do mercado de bens, do produto como função dos juros e no mercado monetário, dos juros como função da renda. Né? Então a gente sabe também que o canal de transmissão aqui é a taxa de juros influenciando o investimento como um componente de demanda agregada tem um efeito sobre o nível de renda. Né? Nós sabemos aqui que o efeito e essa relação de causalidade, né? O que está por trás aqui dessa relação de causalidade é a relação que existe entre renda e demanda por moeda, na suposição onde o Banco Central mantém constante a oferta de moeda, uma pressão de demanda por moeda eleva a taxa de juros. Então é isso que o nosso mercado de bens e o nosso mercado monetário está capturando. Né? Mas quando nós analisamos conjuntamente esses dois mercados, aí nós entramos no debate sobre as chamadas condições de equilíbrio no modelo ISLM. E ora, o que é isso? Né? O que são essas condições de equilíbrio do nosso modelo ISLM? Né? Nas aulas anteriores, né, quando nós construímos a curva IS, assim como quando nós construímos a nossa curva LM, eu disse para vocês que qualquer ponto ao longo de uma curva IS é um ponto de igualdade entre oferta agregada e demanda agregada. Então é isso que a curva IS está exibindo, né? As possíveis condições de igualdade entre demanda agregada e oferta agregada. Eu sei que para todo e qualquer ponto ao longo da curva IS, necessariamente há um ponto de igualdade entre demanda agregada e oferta agregada. E quem me garante isso? Quem me garante isso é aquela cruz keynesiana lá, que fundamentou a nossa curva IS. E no caso do mercado monetário, eu sei que a curva LM, né, ela exibe os pontos de equilíbrio lá no mercado monetário. Então, necessariamente, nós sabemos que todo e qualquer ponto ao longo de uma curva LM é um ponto de igualdade entre oferta de moeda e demanda por moeda. Então, a minha função LM, ela exibe exatamente isso, né? Pontos de igualdade entre oferta de moeda e demanda por moeda. Então, no ponto de interseção aqui entre essas minhas curvas, né, eu posso considerar especificamente nesse ponto azul que existe um nível de renda, que eu estou chamando aqui de Y estrela. Eu sei que existe um nível de renda que equilibra simultaneamente o mercado de bens e o mercado monetário. Assim como eu sei que existe, nesse ponto de interseção, uma taxa de juros, que eu estou chamando aqui de R estrela, eu sei que existe uma taxa de juros que equilibra simultaneamente o mercado de bens e o mercado monetário. Então, a nossa pergunta, né, é como encontrar esse nível de renda de equilíbrio e essa taxa de juros de equilíbrio, ou seja, como identificar, né, o nível de renda que equilibra simultaneamente o mercado de bens e o mercado monetário, e o nível de juros que equilibra simultaneamente o mercado de bens e o mercado monetário. De outra forma, pessoal, qual é o nível de renda associado a uma igualdade entre demanda agregada e oferta agregada? Qual o nível de juros associado a uma igualdade entre oferta de moeda e demanda por moeda? Qual o nível de juros associado a uma condição de igualdade entre demanda agregada e oferta agregada? Qual o nível de renda associado a uma condição de igualdade entre oferta de moeda e demanda por moeda? Então, existe no meu modelo ISLM um nível de renda e um nível de juros que equilibra simultaneamente esses dois mercados. Né? Então, como identificar esse nível de renda e esse nível de juros que equilibra simultaneamente, né, o meu modelo ISLM? Então, vamos considerar aí o exemplo, né? Um exemplo numérico, onde eu tenho aí algumas equações de partida, né? Essas condições de partida, elas caracterizam aí uma economia hipotética, onde inicialmente eu tenho uma função consumo. Então, essa minha função consumo, ela
está associada àquela minha chamada função consumo keynesiana. Então eu tenho o meu consumo como função da minha renda disponível. Nós sabemos teoricamente que existe um parâmetro definido lá, de acordo com a lei psicológica fundamental de Keynes, que é a chamada propensão marginal a consumir, que necessariamente essa propensão marginal a consumir ela tem que estar no intervalo entre 0 e 1, tá? Então esse meu 0,9 é a minha propensão marginal a consumir. Eu tenho uma função investimento, né? Onde é definido que o investimento relaciona-se negativamente com a taxa de juros, né? Então eu tenho o meu sinal negativo aqui. Né? Então, esse 0,5 é a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Eu tenho os gastos públicos, que é um componente de demanda agregada, e é dito que o gasto público é exógeno, né, pessoal? Veja agora como fica relativamente fácil de entender as condições de endogeneidade e exogeneidade. O consumo é endógeno à renda. O investimento é endógeno à taxa de juros. Por que são endógenos? Porque o consumo é uma função da renda disponível, no caso, né? Por que o investimento é endógeno? Porque o investimento é uma função da taxa de juros. Mas o gasto público é dado. Não existe nenhuma variável influenciando os movimentos do gasto público. Então, eu posso considerar que o gasto público é exógeno. Por isso que o gasto público tem um efeito deslocador das curvas, né? O tributo é exógeno também, né, pessoal? Então, essas minhas duas variáveis aqui são variáveis que compõem lá a minha demanda agregada. Né? Eu tenho a minha oferta de moeda, ela é dada também, ela é exógena, né? Não tem nenhuma variável influenciando os movimentos da oferta de moeda. Lembrando que a oferta de moeda é uma deliberação da autoridade monetária do Banco Central de acordo com seus objetivos de política monetária. E por fim eu tenho a nossa demanda por moeda. Né? Então lembrando que de acordo com a teoria da demanda por moeda, né, keynesiana, a demanda por moeda é função de duas variáveis, da renda e da taxa de juros. A demanda por moeda para fins transacionais, né, e precaução, explicando aí a relação de causalidade entre demanda por moeda e renda, né, relação causal positiva, quanto maior a renda, maior a demanda por moeda. Então 0,24 nada mais é do que a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda. É aquele nosso Czinho 1, pessoal, tá? Do nosso modelinho teórico. E o 0,8 é simplesmente a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, não é? É aquele nosso Czinho 2 lá da nossa discussão teórica. E veja que, teoricamente, a relação causal entre demanda por moeda e juros tem que ser negativa, né? Então eu tenho um sinal negativo aqui. Então eu tenho aí as minhas equações de partida que caracteriza aí nossa economia modelada pelo ISLM, não é? Então, pede-se, nesse caso, que determine o valor da renda e da taxa de juros de equilíbrio. Então, o que o exercício está solicitando? O exercício está solicitando simplesmente, né, para nós calcularmos, dada essa economia hipotética, para nós calcularmos o nível de juros de equilíbrio e o nível de renda de equilíbrio. Ou seja, o nível de juros que equilibra simultaneamente o mercado de bens e o mercado monetário, assim como o nível de renda que equilibra simultaneamente o mercado monetário e o mercado de bens. Então, vamos fazer aí esse exercício, né? Então, inicialmente, né, pessoal, para calcular a taxa de juros e a renda de equilíbrio simultâneo entre esses dois mercados, é necessário aí respeitarmos algumas etapas. Né? Então, inicialmente, né, vamos determinar o nível de renda, né? Determinação da renda Y estrela. Tá? Então, a nossa primeira etapa
a construção da curva S. Então vamos, né? Construção da nossa curva S. Então, para nós construirmos a nossa curva S, teoricamente, o que nós fizemos para construir a nossa curva S? Fomos lá no modelo keynesiano, identificamos a nossa cruz keynesiana e associamos os pontos de equilíbrio entre renda e demanda agregada, oferta agregada e demanda agregada. Então, o primeiro passo, né, pessoal, é associar Y igual a demanda agregada. Então, quem são os meus componentes de demanda agregada? Meus componentes de demanda agregada é consumo mais investimento mais gasto. Bom, eu tenho o perfil dessa minha economia, né? Hipoteticamente, eu estou modelando essa minha economia por essas equações numéricas aqui. Então, simplesmente eu vou substituir. Né? Y, quem é o meu consumo? Meu consumo é determinado por essa função consumo aqui, né? 3 mais 0,9 y menos tributo. Quem é o meu tributo? Já vou substituindo. 10, né? Mais o meu investimento. Quem é o meu investimento? O meu investimento é dado por essa função, né, pessoal? Mais 2 menos 0,5R. Né? Mais G. Quem é G? G são os meus gastos e é definido por 10. Né? Vou colocar aqui no cantinho. Mais 10. Tá? O que eu vou fazer agora? Simplesmente vou trabalhar um pouco com a cara dessa minha equação. Né? Fazendo todas as etapas, aí eu vou chegar em alguns resultados do tipo 15 mais 0,9y menos 9 menos 0,5R. Vou trabalhando mais, vou passar esse lado para esse lado aqui, né? Vou trabalhar com esses termos, né? Então, chegando, para ir simplificando, né? Chegando ao seguinte resultado, né? 6 menos 0,5R, né? Então, trabalhando isso aqui, vou chegar em y, né? 0,1 multiplicando y, vai passar agora dividindo todos esses termos. Y igual a 60 menos 5R. Cheguei a uma função onde y é função de R. O que a curva IS está exibindo, né, pessoal? A curva IS ela exibe y como função de R. O que nós achamos aqui? A nossa curva IS. Então, a primeira etapa na determinação das condições de equilíbrio nessa economia hipotética definida por esses exemplos numéricos é achar a nossa curva IS. Nós achamos a nossa curva IS. Tá? E antes de avançarmos, embora o exemplo ele não solicite isso, né? Mas com base na nossa curva S, eu posso extrair a inclinação da curva S. Como é que eu posso extrair a inclinação da curva S? Eu vou extrair a derivada de y com relação a R. Aí eu vou aqui, né? E simplesmente a derivada de y com relação a R é simplesmente menos 5, né, pessoal? Mas eu tenho um problema, né? Lembram lá daquela aula sobre a inclinação da curva IS, os fatores determinantes da inclinação da curva IS? Eu tenho um problema do ponto de vista do posicionamento das relações de endogeneidade entre produto e taxa de juros lá no nosso plano cartesiano. Lembram que eu falei para vocês que vocês, para calcularem a inclinação da curva S, vocês vão ter que calcular a derivada inversa desse cálculo. Então, por quê? Porque no caso do mercado de bens, o produto é uma função da taxa de juros. E quando eu vou lá no plano cartesiano, o produto, que é uma variável endógena, dependente da taxa de juros, ele está posicionado no meu eixo horizontal. Enquanto a minha variável que influencia essa variável dependente, no caso do mercado de bens,
está posicionada no eixo vertical, né? Matematicamente, né, pessoal, a relação de dependência, né, estatisticamente falando, a relação de dependência variável dependente como função da independente tem que vir a dependente no eixo vertical e a independente no eixo horizontal. Então, isso justifica eu extrair aqui, calcular a derivada inversa dessa minha curva, né? Que é simplesmente menos 0,2, né? Ou seja, 1 sobre 5, né? Menos 1 sobre 5, que é 0,2. Então, isso aqui, pessoal, esse valor, menos 0,2, é a inclinação dessa curva S que é exibida por essa equação aqui. Ok? Então, a primeira etapa, né? Lembrem que nós estamos aí buscando calcular o equilíbrio simultâneo entre produto e taxa de juros, né? Que equilibra simultaneamente o mercado de bens e o mercado monetário. Então, a primeira etapa vencida, que é a etapa de construção aí da nossa curva IS. Né? A segunda etapa da nossa construção, né? Vou colocar aqui, segunda etapa, é a construção da nossa curva LM. Tá? Então, quando nós construímos lá a curva LM, né? Vou replicar aqui o nosso gráfico, né? Curva IS, curva LM. Então, eu tenho um produto que equilibra simultaneamente o mercado de bens e o mercado monetário, assim como a taxa de juros. Para nós encontrarmos a nossa curva LM, o que nós fizemos? Fomos lá no mercado monetário, identificamos as condições de oferta de moeda e as condições de demanda por moeda. E o pressuposto é que todo e qualquer ponto ao longo dessa minha curva LM é um ponto de igualdade entre a oferta de moeda e demanda por moeda. Então, para nós construirmos a nossa curva LM, eu tenho que impor essa condição de igualdade. Oferta de moeda igual a demanda por moeda. Tá? Então, eu sei quem é a minha oferta de moeda. Lá no exemplo, a minha oferta de moeda é 6, né? E a minha demanda por moeda é definida por uma função demanda por moeda com o seguinte formato: 0,24 vezes y menos 0,8 vezes r, ok? Então, simplesmente, o que eu vou ter que fazer é trabalhar com essa condição de igualdade. O que eu vou fazer aqui? Olha, primeiro eu vou pensar que a minha curva LM exibe os pontos onde há uma condição de igualdade entre a oferta de moeda e demanda por moeda e uma relação de dependência onde a taxa de juros é uma função do meu nível de renda. Então, fiz a imposição aqui da minha igualdade, estabeleço, né, as equações que definem a quantidade de moeda e a minha função demanda, e simplesmente eu vou trabalhar essa igualdade pensando nessa minha relação de dependência. Então, eu vou jogar esse meu componente dos juros para o lado esquerdo da equação e jogar todos os outros componentes para o lado direito da equação, de modo que eu tenho 0,8 vezes juros 0,24y menos 6, tá? De modo que eu tenho R igual a menos 7,5, né? Menos 6 dividido por 0,8, mais 0,3 vezes y. Então, encontrei uma equação onde eu tenho juros como função do nível de renda. Eu tenho uma constante, né? Só que eu tenho a taxa de juros como função do meu nível de renda. Então, necessariamente, encontrei aqui a minha equação determinante para o mercado monetário, a chamada equação da LM. Né? Da mesma forma
para o mercado de bens, eu posso extrair também a inclinação da nossa curva LM, né? Então, posso extrair a derivada da taxa de juros com relação à renda. Vou estar chamando isso aqui de inclinação da LM. Então, eu sei que a derivada disso aqui, dessa equação LM, é 0,3, né? E é maior que zero, né, pessoal? É maior que zero. Tá? Eu preciso fazer a derivada inversa? Não é necessário fazer a derivada inversa. Por quê? Porque a relação de dependência do mercado monetário é taxa de juros como função da renda. Taxa de juros como função da renda. E o que o plano cartesiano está exibindo? O plano do cartesiano está exibindo a taxa de juros como função da renda. Então, a minha variável dependente no mercado monetário, taxa de juros, está sendo expressa, né, no meu eixo vertical, e a variável em que influencia, né, a taxa de juros, no caso a renda, ela está no eixo horizontal. Então não é necessário fazer a derivada inversa, né? O valor da inclinação é direto, né? Então cheguei a esse resultado. Então simplesmente esse resultado aqui é o valor aqui da inclinação da curva LM, ok, pessoal? Só a título aí de curiosidade. Qual é a próxima etapa? Né? A próxima etapa é exatamente, né, a terceira etapa da resolução do nosso exercício. A terceira etapa é o equilíbrio. Eu tenho que achar o equilíbrio IS-LM. Né? Então, o que sabemos até agora, né? Da resolução? Nós sabemos que existe uma função y, né, 60 menos 5r, r menos 7,5 mais 0,3y. Né? Quem é isso aqui? Isso aqui é a minha curva IS, isso aqui é a minha curva LM que nós extraímos na primeira etapa do exercício e na segunda etapa do exercício. O que nós iremos fazer? Vou levar, né? Levar a equação da LM na IS. Então, simplesmente agora é substituir, pessoal. Y igual, né? Vou pegar a minha equação determinante do mercado de bens, curva IS, Y 60 menos 50, desculpa, vou apagar aqui, Y igual a 60, né? Estou reproduzindo aqui o valor da equação, vezes taxa de juros. Quem é a taxa de juros? A taxa de juros é determinada lá no mercado monetário. Vezes menos 7,5 mais 0,3y. Então, o que eu vou fazer agora? Ora, simplesmente eu vou isolar, coletar os termos semelhantes. Né? Multiplicar 5 vezes todos os componentes aqui do parênteses, e depois levar esse componente que carrega o y lá para o outro lado, né? Porque eu quero isolar o y, porque eu quero achar o meu y de equilíbrio. Né? Então, feito isso, né? O que eu tenho? Eu tenho y igual a 60 mais 37,5 menos 1,5 vezes y, né? 5 vezes esse primeiro componente, 5 vezes esse segundo componente, menos por menos menos por mais dá menos, né? E vou trabalhando, pessoal. Y mais menos aqui vai passar mais 1,5y igual a 97,5, né? 60 mais 37,5. Então, o que eu tenho? 2,5 y igual a 97,5 e eu chego a y igual a 39. Esse resultado é o meu produto de equilíbrio. Né? Qual é a próxima etapa agora? Né? A próxima etapa é colocar aqui, fazer uma divisãozinha aqui.
Ainda nessa terceira etapa de equilíbrio ISLM, eu vou inserir o resultado encontrado para o produto de equilíbrio na equação da LM. Né? Então, vou pegar a equação determinante da LM, R menos 7,5 mais 0,3, né? Vezes Y, né, pessoal? Mas quem é Y? Y é 39. Já achei quem é Y. 39. Tá? Então agora é só resolver. R igual a menos 7,5 mais 0,3 vezes 39 e tenho 11,7. Então, R é igual a 4,2. Essa é a minha taxa de juros de equilíbrio. Tá? Então, né, assim, eu tenho que a taxa de juros e a renda que equilibra simultaneamente o mercado de bens monetário né, o mercado de bens e o mercado monetário no caso da taxa de juros, eu tenho um valor de 42 e no caso da renda, um valor de 39. Então, consegui identificar as condições de inclinação da curva, tanto da curva IS quanto da curva LM, e consegui também identificar a taxa de juros e a renda que equilibra simultaneamente, né, o mercado de bens e o mercado monetário. Ok, pessoal? É um exercício simples, né? Mas ele nos dá uma plataforma das etapas de como achar as condições de equilíbrio aí no nosso modelo IS-LM. Então, até a próxima videoaula.